Boa tarde, alunos do 8º ano A, B e C. Tudo bem? Quem fala com vocês aqui mais uma vez é a professora Cláudia Elias e hoje nós vamos falar a respeito do artigo de opinião. Na nossa primeira aula, no vídeo 1, nós vimos sobre, na parte da gramática, né? Que foi sobre ortografia. Então, agora, nós vamos ver na parte de produção de texto, que é sobre o artigo de opinião. Não é um conteúdo muito extenso, para nossa aula não ficar muito extensa, porque fica cansativo, né, gente? Eu não quero ser uma professora cansativa. Então, vamos lá. Atenção, prometo ser mais rápida do que do primeiro vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos, vídeo 2, a 8ª ABC Vespertino. Nesta aula, você conhecerá o artigo de opinião, muito importante na defesa de nossas opiniões sobre temas polêmicos do mundo atual. Ao final da aula, você estará pronto para compreender a função e a estrutura do texto artigo de opinião, conhecido por redação escolar, observando principalmente as formas de construir a introdução e a conclusão nesses textos, além de identificar a tese que eles defendem, ok? Próximo aí. Quando conversamos, escrevemos e debatemos, queremos transmitir nossa opinião de uma forma convincente e bem explicada, não é? Agora pense, você seria capaz de imaginar que espécie de texto devemos escrever para defender uma ideia? E quais características esse texto deve apresentar? Vamos agora conhecer e ler um texto nota 1000 no Enem. Vocês sabem o que é o Enem, né, pessoalzinho? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio Brasileiro. Redação nota máxima, Enem 2011. 15 minutos de fama ou a eternidade. Estar em todos os lugares sem sair de casa. Acesso rápido às informações e contato com as pessoas em frações de segundo. São algumas das maravilhas do mundo moderno. Porém, é preciso cuidado ao lidar com tamanha facilidade de interação, falta de privacidade, demasiada exposição individual e até mesmo a perda de personalidade são fatores que andam na contramão da progressiva internet. Fazer parte de uma rede social hoje é, além de ferramenta de comunicação, possibilidade de usar a web a seu favor, personalizando-a e adequando-a às suas necessidades e preferências. Não raro acontecem exageros na hora de expor detalhes sobre a vida, o que representa sério risco, visto que a internet é um meio público de fácil acesso e manipulação de dados. Sem autorização, é frequente o número de meninas que se vêem em fotos de sites pornográficos. Ainda no contexto de exposição individual, há outra vertente, a falta de privacidade. Embora todos queiram seus 15 minutos de fama, esse tempo se torna incontrolável quando há minúcia sobre a vida pessoal disposta na rede, passivo de críticas, preconceito e do tão famoso bullying, está quem perde o controle de suas informações, além de o problema extravasar da vida digital para a vida real. Para os jovens, a maior dificuldade parece ser discernir o real do literário. Ainda em formação moral, muitos deles assimilam as piadas e ideias alheias como suas, sem prévia crítica. Acontecem assim, sem que haja controle, disseminações de brincadeiras de mau gosto,
de padrões comportamentais prejudiciais, muitas vezes, à vida, à sociedade e à construção de sua personalidade. Diante das inúmeras discussões comportamentais que a nova era digital propicia, é preciso repensar e nortear as ações individuais para que se mantenha agradável e saudável a vivência coletiva. Órgãos públicos, agentes de educação e família devem trabalhar na disseminação de informações sobre a vida online. Nesse sentido, será possível percebê-la como qualquer outro ambiente social que implica respeito e reconhecimento de limites pessoais. Pessoal, que redação, hein? Só podia ser nota 1000, porque ficou assim, excelente. E eu concordo de todas as maneiras com o que foi escrito aqui. Concordo muito. Argumentar. A habilidade de argumentar, que é o que aconteceu nesse texto anterior, então, a pessoa que conseguiu essa nota 1000 aí, ela argumentou bem, vocês viram? Então, essa habilidade de argumentar por escrito é essencial ao exercício da cidadania, pois nos permite expor nossas opiniões sobre temas polêmicos e importantes para a vida em sociedade. Assim, as ideias podem ser discutidas e compartilhadas. Além disso, o texto, artigo de opinião, é cobrado no Enem, em muitos concursos públicos e em outros processos seletivos. Portanto, a aula de hoje irá ajudar você a construir seu texto com qualidade quando você for fazer um artigo de opinião, ok? O que você achou do texto? Agora, responda algumas questões oralmente, né? Eu quero que vocês participem aí. Qual é a finalidade do texto que eu acabei de ler? 15 minutos de fama. Informar um determinado fato, instruir sobre a utilização de computadores, descrever o funcionamento das redes sociais ou defender um ponto de vista sobre o uso das redes sociais, né? Então, o tempo todo, o autor desse 15 minutos de fama, desse artigo de opinião, ele defendeu um ponto de vista, o seu ponto de vista a respeito do mau uso das redes sociais, né? Depois, o tema do texto lido, 15 minutos de fama, é inclusão e exclusão digital. 15 minutos de fama, gente, o tema é o assunto, tá? Então, é o que? Limites entre público e privado nas redes sociais, ok? A próxima. Ainda sobre esse texto que você leu, responda. Em relação ao tema, o autor defende que as redes sociais exigem alguns cuidados dos seus usuários. Por quê? Ele falou o tempo todo que quando a pessoa não tem esses cuidados, coisas muito ruins podem acontecer com a vida delas, não é? Lembra disso? Então, o texto, artigo de opinião, então, pessoal, aborda um tema polêmico, sempre é um tema polêmico. Isto é, um tema que gera opiniões diferentes e conflitantes, fazendo surgir então um debate. Ao discutir tais temas, estamos exercendo nossa cidadania, pois expressamos nossas opiniões. Quando em uma prova solicitam-nos a escrita de um texto, um artigo de opinião, precisamos ficar muito atentos para não fugir do tema, tá? Porque o tema ele é sempre polêmico. Um texto, artigo de opinião, segue uma estrutura lógica. Antes de mais nada, eu quero ressaltar para vocês o seguinte: artigo de opinião, 8º anos, era para eu ter visto com vocês no final do segundo bimestre,
mas devido que não estavam tendo videoaulas, então eu não passei esse conteúdo para vocês, tá? Mas nós estamos vendo hoje. O texto, o artigo de opinião, ele segue uma estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. O conhecimento dessa estrutura aí, gente, pode auxiliar você não só a identificar o objetivo e os limites de cada parte, como também organizar suas ideias ao produzir o seu texto, tá bom? Nós temos aí, ó, como vimos, a argumentação, estrutura-se em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada um desses momentos desempenha funções específicas. A introdução é o ponto de partida do seu texto, que vem, ó, partida, introdução. Aí vem o percurso, tá vendo? Que nós temos aí o percurso e a chegada o percurso é o desenvolvimento e a chegada é a conclusão. Tradicionalmente, a introdução desempenha 2 funções na argumentação. Primeiro, apresentar o tema em discussão, que você tem que apresentar na introdução, tá? E revelar qual é o seu ponto de vista diante do tema polêmico. Como detalha os argumentos que sustentam a tese, a etapa do desenvolvimento ocupa um grande espaço no texto, por isso é importante dividi-lo em parágrafos. Cada parágrafo corresponde, em geral, à explicação de um argumento, tá? Construindo por meio de variadas estratégias. Aí você vai citar exemplos, apresentar causas, consequências, possíveis soluções, colocar dados estatísticos com algumas citações, tá bom? Uma estratégia para turbinar o seu percurso. Qual percurso? Esse aqui que eu passei para vocês agora, ó. Partida, introdução, o desenvolvimento é esse percurso. Então, antes de chegar aí na conclusão, qual é essa estratégia? Ninguém tenta convencer quem tem o mesmo ponto de vista sobre determinado tema. Sem divergência de opiniões, não há argumentação. Isso é uma dica, tá, gente? Por isso, em sua defesa, tente considerar os argumentos contrários. Então, colocar, isso aí é muito bom de fazer, tá? Os argumentos contrários ao seu ponto de vista, que são chamados de contra-argumentos, para em seguida você vai e destrói esses contra-argumentos, entendeu? Olha a estratégia aí, ó. Essa estratégia é chamada de refutação. Olha o exemplo. Contra-argumento. Na sociedade atual, as mulheres ocupam cargos de liderança cada vez mais. A refutação, que no caso aqui é o que você vai destruir, que é esse contra-argumento, e você vai falar: no entanto, os homens continuam figurando em número muito maior como líderes de grandes empresas. Entendeu? A finalidade de um texto, artigo de opinião, é defender um ponto de vista. O tema é o assunto que motiva a discussão presente no texto. A tese é o ponto de vista que se assume sobre um tema. Os argumentos reforçam a tese. O texto dissertativo argumentativo é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema e a tese. O desenvolvimento aprofunda os argumentos que sustentam a tese. Contra-argumentos são argumentos contrários à tese que devem ser destruídos pela estratégia da refutação. O desenvolvimento ocupa um espaço considerável no texto, por isso deve ser dividido em parágrafos. A conclusão encerra o texto, retomando a tese ou apresentando uma proposta de solução para o problema em discussão. Boa produção para vocês, quando vocês forem fazer o artigo de opinião de vocês, que eu passar, guarda esse conteúdo, principalmente essa última regrinha aqui, ó, que eu coloquei, a finalidade do artigo de opinião, porque aí tem um resumo de tudo para você fazer bem o seu artigo de opinião, tá, pessoal? Nós encerramos
aqui, né, a nossa aula de hoje, desse vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Nós vamos nos falando em todos os outros canais da internet, tá bom? Beijo, gente, um abraço.